Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje é um momento e um contexto diferente. Eu estou numa região aqui, claro que aberta, não é? Dentro de um contexto de natureza, e a gente está aqui para celebrar a Jesus, o dono da vida, o dono da natureza, o dono de todas as coisas. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, as expressões da sua criação adoram e celebram o seu nome. Portanto, gostaria de fazer nesse momento aqui uma oportunidade diferente, não no estúdio, né, mas no local aberto aqui para a gente conversar um pouco sobre as coisas de Deus. Eu queria falar com você nessa oportunidade, num texto, e existem muitos textos na Bíblia que falam sobre esse assunto. Quando Deus quebra a gente. Você sabia que existem propostas de Deus para nos quebrar? Existem propostas de Deus para fazer algumas rupturas na nossa vida. As oportunidades que nós vivenciamos, tanto boas quanto ruins, são momentos dos quais Deus usa para romper algumas coisas que a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo sentir, não está conseguindo experimentar. Pode ser que você esteja vivendo momentos difíceis nesse instante ou momentos tranquilos, eu não sei. O que eu sei é que Deus continua trabalhando e Ele trabalha em nosso favor. Tudo que Deus faz é muito bom, tudo que Deus faz é muito importante para a nossa vida. O texto que eu quero me basear na experiência de um homem chamado Jeremias está em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou então ele a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Essa experiência que Deus deu a Jeremias foi uma experiência onde o povo de Deus estava desvirtuado nos seus comportamentos dos caminhos do Senhor. Então Deus levanta o profeta Jeremias e diz o seguinte: Jeremias, eu quero que você confronte esse povo, eu quero que mesmo que esse povo esteja vivenciando um momento longe da minha presença, esse povo entenda que da mesma forma que um oleiro pode quebrar um vaso e fazê-lo novamente, assim sou eu, como Deus de Israel, que comando, domino e dirijo todas as coisas. Assim sou eu, Jeremias, diante do meu povo. Portanto, quando Deus deu essa experiência para Jeremias, Deus queria que Jeremias transmitisse isso. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. E nesse momento, o desejo de Deus a falar ao seu coração é fazer algumas perguntas e alguns questionamentos. Dentre eles, quando Deus quebra a nossa vida, quando Ele permite que alguns momentos alcancem o nosso coração. Saiba, meu irmão, minha irmã, que todas as intempéries da vida ou as lutas que você vive, ela tem um propósito. E o propósito é para que eu e você aprendamos, para que eu e você cresçamos mais na presença do nosso Deus. Existem algumas lições importantes nesse texto. E nesse texto eu vejo pelo menos algumas questões, ou pelo menos inicialmente 2 ângulos. A ruptura, a quebra, a reforma que Deus quer fazer na minha vida, e a ruptura, a quebra, a reforma que Deus deseja fazer em mim para com o outro.
O objetivo de Deus é que sejamos pessoas cada vez melhores para nós e para o outro. Deus nos fez para que vivêssemos em família, nos colocou em convivência com outras pessoas, para que nós possamos ser a melhor ou a nossa melhor versão, glorificando o nome de Deus e glorificando o nome de Deus, fazendo Ele conhecido por outras pessoas ou para outras pessoas através da nossa vida. Muitas vezes a gente precisa ser quebrado na nossa essência, na nossa altivez, no nosso orgulho, na nossa capacidade de autossuficiência, para que a gente aprenda que precisamos ser pessoas que glorifiquem a Deus em nossas ações para com o outro. Eu queria que você compreendesse que quando Deus quebra a gente, não é apenas para que a gente aprenda, mas é para que também aqueles que estão ao nosso redor aprendam mais sobre Deus. Olhando para as coisas e para as verdades desse texto, eu destaco com você em especial o versículo de número 4. E em meio à riqueza desse texto, eu queria apresentar alguns pontos para você. A primeira verdade que eu olho em especial no versículo 4, que eu inclusive vou citá-lo novamente, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou então ele a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A primeira coisa, eu queria que você, olhando comigo para esse texto, entendesse é que Deus faz vasos. Tá, pastor, Deus faz vasos? Sim. Deus poderia usar várias metáforas, Deus poderia, na sua poderosa vontade, usar várias metáforas para descrever o ser humano que ele deseja. E dentre algumas que ele usa, ou talvez uma das principais, é que ele fala sobre nós como vasos. Inclusive a Bíblia vai falar sobre vasos de honra e vasos de desonra. E quando eu estou falando com você que Deus faz vasos, é que os vasos eles são feitos para um objetivo. Qual é o objetivo dos vasos? Eles têm o objetivo de armazenar algumas coisas, guardar algumas coisas, terem utilidade de transportar um determinado conteúdo. E quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo que um vaso ele transporta compartilhamento. Ele pode compartilhar, como na época, vasos eram usados para compartilhar cereais, água, eram usados para guardar ouro, vasos eram usados para várias coisas. Portanto, quando eu olho para essa primeira parte, eu vejo que Deus faz vasos. E Deus fez você como um vaso, fez a mim como um vaso, com o objetivo de compartilharmos amor, compartilharmos vida. Por isso que Deus tem como objetivo quebrar a nossa vida. E Ele nos quebra exatamente para nos fazer novos. Ele nos quebra para que possamos cumprir a missão dele em levar aquilo que ele deseja. Como vasos que transportam mantimentos, que transportam água, que transportam cereais, assim também somos nós como vasos que precisamos transportar o amor de Deus a outras pessoas. Eu pergunto para você, você tem sido um vaso que tem transportado o quê? Às vezes Deus nos quebra exatamente para a gente rever o conteúdo que nós estamos transportando. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é a seguinte: quando um vaso não cumpre a função, ele é quebrado. Olhando também para esse versículo de número 4, a Bíblia vai registrar para nós que esses vasos eles se quebram na mão do oleiro. Eles não se quebraram em qualquer lugar, eles não foram jogados pelo oleiro numa terra estranha, numa terra sedenta, eles foram quebrados, mas eles estavam na mão do oleiro. Mesmo sendo quebrados, sendo reformados e reformulados, nós estamos na mão daquele que cuida de nós. Nós estamos na mão do poderoso Deus. Portanto, quando a gente está pensando sobre cumprir a nossa função,
é algo fundamental, porque talvez Deus está nos quebrando para que possamos rever os conceitos das práticas e das execuções da nossa vida. Nossa, pastor, parece uma forma tão dura, e é uma forma muito dura, mas há coisas, meu irmão e minha irmã, que precisam ser literalmente quebradas na nossa vida. Quebrar também é método de Deus. Sucumbir também é método de Deus. Sermos rompidos com algumas inconstâncias da nossa vida também é método de Deus. O vaso se quebra, você pode estar se sentindo nesse momento quebrado, mal, triste por algo, mas eu quero dizer para você que você está sendo quebrado não é em qualquer lugar. Você está nas mãos do oleiro. E mesmo que você esteja semeando no caminho com lágrimas, tenha certeza que o Senhor colherá todas elas e você está caminhando em direção a um triunfo para a honra e para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes de coração. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, em meio a esse aprendizado sobre vasos, é que Deus, o oleiro, Ele restaura os vasos e faz tudo de novo. Eu falei com você agora há pouco que somos quebrados nas mãos dEle, mas mesmo sendo quebrados nas mãos dEle, Ele refaz esse vaso, Ele pega o mesmo barro e Ele faz novo. Talvez um vaso que foi mal formado, estava lascado, estava com furo, estava rachado. Deus está hoje desejoso de restaurar a sua vida, restaurar a minha vida. Será que você precisa disso? Será que você não está passando por isso? Por um método e por um projeto de Deus na sua vida, o qual Ele deseja muito que você seja mais que vencedor, que você seja vitorioso em todas as coisas que você faça. Abrir, deslocar, quebrar, perfurar, arrancar, descobrir, descascar, cortar, amassar, substituir, modificar, também são métodos para que Deus nos ensine sobre o desejo dele de fazer tudo novo na nossa vida. Todas essas palavras fazem parte de uma espécie de reparo que nós precisamos passar e vivenciar. É interessante que quando a gente vai vendo o texto, a Bíblia vai nos mostrando que Deus faz essa seguinte pergunta para Jeremias: será que eu não posso fazer com esse povo, Jeremias, como esse oleiro fez esse vaso? Sim, eu posso fazer. Deus pode fazer tudo na tua vida. Só que você precisa se entregar, porque Ele quer fazer algo novo para você. Eu desejo muito que você receba essa palavra com muito carinho no seu coração. Desejo muito que você entenda e compreenda que o Espírito Santo de Deus trabalhe também na sua vida, nessa oportunidade. Será que você pode dizer um amém comigo nesse momento aqui no nosso chat? Eu espero que você tenha a ação do Espírito agora, dirigindo a sua vida e a sua jornada. Vamos juntos orar, vamos falar com o nosso Deus sobre isso. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua compaixão sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor tem métodos para usar ao nosso favor e mesmo que a gente não entenda, queremos, a Deus, confiar no Teu poder. Abençoa a vida de cada pessoa agora, dirige seus corações e o meu coração e que possamos continuar confiados no Teu poder e debaixo da Tua proteção. Muito obrigado. Nós oramos, nós te honramos e te adoramos. Oramos em nome de Jesus. Amém.